Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre como nunca perder num jogo da velha. Pois bem, recentemente eu vi alguns vídeos no YouTube que mostravam como você sempre ganhar no jogo da velha, como impedir o seu adversário e, apesar de alguns fazerem sentido, outros tutoriais eram um tanto estranhos. Eu vou ensinar pra vocês os truques pra você nunca mais perder no jogo da véia. Aí, ó, aí você pode ganhar aqui e pode ganhar lá, entendeu? Aí ele que não é besta, ele vai querer fechar você aqui. Ah não, aí ele ganha. Não, tá errado, tá errado. Por isso, o vídeo de hoje serve para você entender como nunca perder num jogo da velha e garantir a sua não derrota. E para começar, a pergunta é a seguinte: é possível garantir a vitória num jogo da velha? A resposta é não, não é possível. Porém, é possível nunca perder num jogo da velha? Nessa vez, a resposta é sim. É possível você garantir que você nunca vai perder. A estratégia básica do jogo da velha é você trancar o adversário. Como assim? Vejamos um exemplo de uma partida aí. X, bolinha, X, bolinha. Aparentemente, até o momento, está tudo normal. Mas veja só essa jogada. X ali embaixo. Perceba que nesse momento X ganhou a partida. Por quê? Porque ele abriu duas possibilidades diferentes para fazer uma linha ou uma coluna na próxima jogada. E o bolinha não tem como impedir isso. Quando nós vamos começar a jogar o jogo da velha, temos 9 formas, 9 possibilidades de começar o jogo, certo? Errado! Nós só temos 3 formas de começar o jogo: pelo centro, pelo canto ou ponta e pelo canto central. Só temos essas 3 possibilidades. Veja que as pontas e os cantos centrais são posições equivalentes. Olha só, se eu colocar o X numa ponta, lembre-se dessa posição. Agora eu vou colocar o X na outra ponta. Vire a cabeça 90 graus para a direita e veja que na verdade você tem a mesma posição. Se eu colocar o X na ponta inferior direita, acontece a mesma coisa. Você vira de cabeça para baixo, dá uma olhada aí de ponta cabeça e a posição é a mesma. Da mesma forma, se eu colocar no canto inferior esquerdo, você vira a cabeça um pouquinho para a esquerda, 90 graus para a esquerda, e de novo temos a mesma posição. Portanto, são posições equivalentes, certo? Ou seja, temos apenas 3 formas de começar o jogo da velha. Uma coisa muito importante do jogo da velha é que normalmente a segunda jogada pode definir quem vai vencer a partida. E agora vejamos o primeiro caso. Você começa a jogar pela ponta, beleza? Se você faz isso, o seu adversário necessariamente vai ter que marcar no centro. Qualquer casa aí marcada com essa cruz é a derrota do seu oponente. Veja só um exemplo aí. O seu oponente não decidiu marcar no meio, não decidiu marcar no centro, ele marcou num canto central. Você automaticamente ganhou a partida. Veja só, a estratégia aqui é explorar os cantos. Se eu marcar naquela casa em laranja o meu X, o que vai acontecer? Eu vou estar prestes a fazer uma linha ali na primeira linha. Logicamente, o meu adversário vai ter que impedir isso. Agora veja só, eu tenho duas casas ali que eu posso marcar de modo que eu vá garantir a minha vitória. Se eu marcar no meio, eu abro duas possibilidades para ganhar o jogo na próxima jogada e o meu oponente nada pode fazer. E da mesma forma, se eu marcar naquele canto inferior direito, eu abro também duas possibilidades para ganhar o jogo na partida seguinte e o meu oponente não pode fazer nada a não ser chorar. Outro exemplo. De novo, seu adversário decide não começar pelo meio. De novo, a estratégia é explorar os cantos. Você explora os cantos e daí o que acontece? O seu adversário não tem escolha a não ser bloquear o seu jogo. Aí, nesse exemplo, você vê que o seu oponente está prestes a fazer um jogo numa diagonal e nós teremos que impedi-lo. Quando nós fazemos isso, olha que legal! Nós abrimos duas possibilidades novamente e garantimos a vitória da partida. Um último exemplo antes de partirmos para a próxima dica. De novo, seu adversário não marca no centro. O que você faz? A mesma coisa. Explora os cantos, explora as pontas. Fazendo isso, de novo, o seu rival fica à mercê da sua jogada. Ele não pode fazer nada a não ser te bloquear
e você, na jogada seguinte, garante a vitória abrindo duas possibilidades para fazer o jogo. Resumo da ópera: o seu oponente deve marcar no centro se ele não quiser perder. Aí, se ele marca no centro, ainda há outra estratégia que nós podemos utilizar, e é completar a diagonal. Veja só, se eu completo a diagonal, eu ainda consigo armar uma armadilha para o meu adversário. Ele não pode marcar em nenhuma das duas pontas ali colocadas com a cruz. Por que não? Veja o que acontece. Se o seu adversário não sabe disso e decide marcar numa ponta, o que vai acontecer? Ele vai estar prestes a fazer o jogo na diagonal e nós bloqueamos ele e abrimos duas possibilidades de jogo, automaticamente ganhando a partida. Portanto, o seu adversário não pode fazer nada nessas condições além de marcar num canto central. Se ele faz isso, a partida flui naturalmente para um empate, como vocês podem ver. Vamos agora para o segundo caso. Você começa a jogar pelo centro. Nessas condições, o seu adversário não pode começar por um canto central. Se ele começar por um canto central, você ganha a partida. Veja só o que acontece se seu adversário marca num canto central. Você automaticamente ganha a partida. Por quê? Porque, de novo, você explora os cantos e tem aí, nessas condições, 4 possibilidades diferentes para encurralar o seu oponente. Veja só, se você marcar ali na ponta inferior esquerda, o seu adversário vai ter que te bloquear na diagonal e em seguida você bloqueia ele de novo e automaticamente garante a vitória. De novo, para mostrar que não tem truque. Se você escolher um dos cantos, o seu oponente vai ter que te bloquear e você tem aí nesse exemplo aí duas opções diferentes para garantir a sua vitória. Ou seja, se você começa no centro, o seu adversário terá que jogar numa ponta, caso ele queira vencer. Ainda assim, se ele faz isso, jogar numa ponta, ele ainda tem chance de empatar. Porém, você ainda pode usar uma estratégia que é a de completar a diagonal. Parece um pouco estranho, mas faz muito sentido. Veja só, o seu adversário, ao ter marcado naquela ponta ali, vai estar propenso a tentar fazer um jogo na primeira linha ou na terceira coluna. O problema é que o seu adversário não pode marcar em nenhum canto central nesse momento. Se ele fizer isso, o que acontece? Você bloqueia ele e automaticamente ganha a partida. De novo, mesmo se o seu oponente quiser fazer uma jogada bem estranha, marcando num canto central, o que vai acontecer? Você garante a sua vitória. Ou seja, o seu adversário vai ter que marcar ali numa ponta. E assim, o jogo flui naturalmente para outro empate. Agora vamos para o terceiro caso. Esse é o que as pessoas costumam usar menos. Começar pelo canto central. Nessas condições, o seu oponente tem 4 casas que não poderá marcar. Se ele marcar uma dessas 4 casas aí para continuar a jogada, o que vai acontecer? Você garante a vitória. Veja só o primeiro exemplo. O seu adversário marca numa casa que não podia. Você garante a vitória usando a estratégia de usar o canto acima. Como assim? O canto acima, você observa a ponta que está logo acima do ponto da casa que o seu adversário utilizou na jogada. Usando isso, o que acontece? O seu oponente novamente não tem opção a não ser te bloquear e você ali marcando no centro garante a sua vitória. De novo, para dizer que não tem truque. O seu adversário joga numa casa que não pode. O que você faz? Usa a estratégia do canto acima. Você vê o lugar em que seu oponente marcou ali a bolinha, olha para cima e marca o seu X na ponta superior. Desse modo, de novo, seu adversário vai ter que te bloquear, você marca o centro e garante a vitória. Atenção! Começar por um canto central geralmente costuma ser a forma mais fácil de você dar um tiro no próprio pé enquanto joga. É bem comum você acabar fazendo seu oponente conseguir te trancar e garantir a vitória, e não você. Veja esse exemplo aí. O seu oponente começa por um canto central e você marca ali em um lugar que está seguro. Se o seu oponente quiser fazer um jogo e você impedir ele, o que vai acontecer? Ele pode marcar numa casa errada, de modo a tentar fazer um jogo. Mas nesse caso, enquanto ele quiser fazer a diagonal, você vai ter que impedir isso e automaticamente
você garante a sua vitória. Veja que nesse caso, Bolinha, apesar de ter começado a partida, perdeu o jogo. Uma última dica, ainda sobre começar por um canto central, é essa. Você joga, o seu oponente marca no centro e a estratégia aqui é tentar usar a ponta inferior. Se você faz isso, o que acontece? Há duas casas que o seu oponente não pode marcar. Se ele marcar qualquer uma dessas casas marcadas em cruz, ele automaticamente perde o jogo. Veja só, se ele tentar fazer isso na casa inferior, na ponta inferior esquerda, de modo a tentar garantir a diagonal, você vai bloquear ele e vai automaticamente garantir a sua vitória com duas possibilidades. E essas foram as dicas sobre como ganhar do seu adversário e como não perder. É sempre importante ter esses truques em mente para você utilizar no seu adversário e para você escapar deles caso o seu oponente esteja usando isso contra você. Beleza? Então, a partir de agora, só existe uma circunstância em que é tolerável perder um jogo da velha. É quando você quiser perder, entendeu? Quando você quiser perder. Caso contrário, você ganha ou empata, beleza? Bem, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço e até a próxima.